amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudar a respeito do nosso Deus, para conhecê-lo mais, para que nos momentos de dificuldade ou nos bons momentos também da vida a gente possa saber quem é o Deus a quem adoramos. E hoje em especial estudaremos a respeito da justiça do nosso Deus. E o texto da palavra do Senhor que leremos inicialmente é o Salmo de número 119, no versículo de número 137. E diz assim a palavra do nosso Deus: Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Irmãos, a palavra do nosso Deus ela é muito clara, do início até o fim, dizendo para nós que o nosso Deus é um Deus justo. Mas apesar disso, nós olhamos para o mundo em que nós vivemos e nós visualizamos diversas injustiças aos nossos olhos. Nós mesmo passamos por situações em que nos sentimos injustiçados. E as pessoas que não conhecem a Deus, elas podem se questionar, elas se perguntam como é que Deus pode ser justo e acontece tanta injustiça no mundo que Ele criou. Na verdade, até mesmo pessoas que conhecem a Deus e Sua palavra, em alguns momentos de sua vida, podem se questionar a respeito de se realmente Deus, de fato, é justo. E essa não é uma pergunta nova, não é apenas no século XXI, em nossa sociedade, que as pessoas se questionam a respeito da justiça de Deus. Na verdade, até mesmo nos tempos bíblicos, até mesmo nos livros que foram escritos na palavra do Senhor, há questionamentos a respeito da justiça de Deus. O profeta Abacuque, ele questiona como é que Deus pode ser justo e aconteceu o que estava acontecendo no seu tempo. No livro de Jó, nós vemos o próprio Jó se questionando se realmente Deus é justo pelas coisas que estão o acometendo, pelas coisas que aconteceram com ele no decorrer do livro. Vejam, irmãos, então, apesar de Deus ser justo, isso ser algo claro, também é claro para nós que aos nossos olhos as coisas não parecem ser do jeito que deveriam ser, as coisas não são justas como deveriam ser justas. E como então pode Deus ser justo e as coisas acontecerem do modo que elas acontecem no nosso mundo? Vejam, irmãos, em primeiro lugar, nós não temos motivos nenhum para questionar a justiça do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é em essência justo. Na verdade, Deus ele faz coisas justas porque ele é justo de fato. A gente não pode medir Deus pelas coisas que nós vemos, pelas coisas que estão acontecendo, porque na verdade Deus ele é o próprio padrão da justiça. O que Deus faz por natureza e com certeza é algo justo. Deus ele é justo e inclusive pelo fato de Deus ser justo é que injustiças elas acontecem no nosso mundo. Como assim? Se Deus é justo, se ele governa esse mundo, como então pode acontecer injustiça e isso ser uma consequência da justiça de Deus? Irmão, se a gente voltar para o começo da Bíblia, logo em Gênesis, nós veremos que Adão e Eva, que foram os seres criados por Deus para se relacionar com Ele, os seres criados em perfeição para que pudessem se relacionar com o perfeito Criador, eles escolheram outro caminho que não o da obediência. E nós os seguimos nesse caminho. Todos os seres humanos são pecadores e são por natureza injustos. E por dia após dia nós temos escolhido a injustiça, a prática da injustiça, ao invés de praticarmos a justiça. Veja, irmãos, se injustiças não acontecessem em nosso mundo, mesmo eu e você, a gente sendo injusto, a justiça de Deus não se manifestaria. Veja, irmãos, como é que pode acontecer? Eu e vocês, as pessoas da sociedade, um do clamor das sociedades em nosso país é devido à impunidade. Pessoas cometem crimes e elas não são punidas. Pessoas matam, pessoas roubam, pessoas sequestram, pessoas estupram e elas rapidamente estão na rua novamente. E isso causa um sentimento de injustiça por nossa parte. Nós nos sentimos injustiçados por conta disso que acontece em nosso mundo. Veja que o fato de eu e você sermos pecadores, o fato de eu e de você nós sermos injustos, faz com que coisas ruins tenham que acontecer no nosso mundo, para que a gente possa perceber a nossa injustiça. A palavra de Deus diz que não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma só se fizeram inúteis. Vejam, irmãos, esse é o testemunho da palavra de Deus com relação a nós, com relação à humanidade. Nós deveríamos nos questionar não porque acontecem coisas ruins conosco, mas porque acontecem coisas boas. Como é que Deus pode ser justo e ao mesmo tempo ele fazer coisas boas conosco, se nós temos feito
o mal. Vejam, irmãos, o que deveria nos inquietar se nós estivéssemos olhando para o nosso mundo com serenidade, com seriedade, se nós estivéssemos olhando com os olhos realmente da justiça e não da parcialidade e não com nossos próprios olhos, nós veríamos que muita coisa boa, muita coisa justa, muita coisa correta tem acontecido nesse mundo, apesar dos nossos pecados. Então o questionamento, irmãos, e na verdade toda a Bíblia praticamente foi escrita para responder uma pergunta: como que Deus pode ser justo e ainda assim Ele fazer o bem a nós? Algumas pessoas acham que pelo fato de Deus ser amor, significa que Deus não precisa ser justo conosco. Mas vejam, irmãos, se é assim de fato, se Deus ele nos ama e Ele não precisa ser justo, então conosco, não precisa nos castigar, então isso significaria que o amor de Deus seria injusto. Porque veja, se a gente coloca o amor de Deus em oposição à sua justiça, significa que o amor de Deus é injusto. E não é isso que a Bíblia fala. O amor de Deus é justo e perfeito. Então a grande pergunta, irmãos, que a Bíblia foi escrita para responder é: como que Deus pode ser justo e acontecer coisas boas ainda conosco? Como é que Deus pode ser justo e ainda assim Ele fazer o bem a pessoas injustas? E a grande resposta, irmãos, a grande resposta para essa pergunta está lá em Romanos, no capítulo 1. Na verdade, todo o livro de Romanos ele foi escrito justamente para responder isso, que a justiça de Deus se revela no Evangelho de Jesus Cristo. É isso que o Evangelho, que o livro de Romanos ele vai nos explicar, tanto no capítulo 1, quanto mais especificamente no seu capítulo 3. Vejam, irmãos, Adão e Eva, eles pecaram e Deus tinha prometido para Adão e para Eva que no dia em que eles comerem da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, naquele mesmo dia, certamente eles morreriam. E obviamente ali, irmãos, Deus está falando de todo tipo de morte. Deus estava falando que eles iam morrer fisicamente, Deus estava falando que eles iam morrer espiritualmente e Deus estava falando que eles iam morrer eternamente. São as três mortes que são relatadas na palavra do Senhor, são essas três mortes, e o homem foi condenado em todas elas por conta do seu pecado. Então vejam, irmãos, nós hoje já estamos mortos, nascemos mortos espiritualmente, todos os seres humanos nasceram mortos espiritualmente, e Jesus Cristo, Ele é a resposta de Deus para que nós possamos viver de verdade, para que nós possamos ressuscitar espiritualmente dentre os mortos. Jesus Cristo ele nos livra da justiça de Deus, porque Ele recebeu a justiça de Deus em nosso lugar. Veja que Deus não deixou de ser justo para nos amar, mas pelo contrário, para que Deus pudesse manifestar o seu amor a nós, Deus ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que Jesus ele recebesse a justa punição de Deus pelo pecado, e assim eu e você, a gente pudesse ser justificado. E Deus, ele tanto é justo, como é o justificador daqueles que têm fé em Cristo Jesus. Veja, irmãos, Jesus, ele sofreu a nossa punição, a justiça que deveria cair sobre nós, caiu sobre Jesus. As pessoas se perguntam muitas vezes como é que nesse mundo que Deus é justo, coisas injustas podem acontecer com pessoas inocentes. E eu respondo essa pergunta para vocês. Isso só aconteceu uma vez. Apenas uma vez uma pessoa inocente foi injustiçada. E esse foi Jesus Cristo. Porque eu e vocês, nós somos injustos por natureza. O pastor R.C. Sproul é que responde dessa forma, que vejam, irmãos, apenas Jesus Cristo era inocente e ele foi castigado no nosso lugar. Mas ainda assim, Jesus Cristo ele não foi injustiçado, porque Jesus ele estava pagando pelos nossos pecados. Jesus ele é o nosso representante. Deus colocou Jesus como nosso cabeça, como nosso representante, como aquele que estava em nosso lugar ali, sofrendo pelos nossos pecados. Então, nem mesmo Jesus foi injustiçado. Jesus ele recebeu a justiça por aqueles a quem ele representava. E por isso, então, Deus ele é justo, irmãos, em tudo o que ele faz. Vejam, irmãos, até mesmo no momento do mundo onde a gente viu a maior injustiça no mundo acontecendo, onde a gente viu um homem inocente sendo castigado pelos pecados de outros, quando a gente vê um homem sofrendo sem nunca ter feito nada de errado, ainda assim Deus estava manifestando de forma suprema a sua justiça. Irmãos, quando esse mundo acabar, quando essa era terminar, nós veremos que não houve nenhuma injustiça.
Toda a maldade e todos os pecados ou foram castigados na cruz em Cristo Jesus, os pecados de todos os crentes, os pecados de todos os santos foram castigados em Cristo Jesus naquela cruz, e os demais pecados serão castigados eternamente no inferno. Vejam, irmãos, a justiça de Deus é algo tão grande, é algo tão profundo, que ele passará toda a eternidade manifestando a sua justiça no inferno. Alguns cristãos, eles acham que eles têm que pedir desculpa pelo fato de Deus ser justo e lançar pessoas no inferno. Quando, na verdade, irmãos, nós deveríamos nos envergonhar se nós tivéssemos um Deus que não fosse justo como o nosso Deus é. O nosso Deus é perfeitamente justo. Quando eu e você, a gente enxerga a injustiça da parte de Deus por Ele lançar pessoas no inferno, significa, irmãos, que eu e você, a gente está colocando seres humanos, pecadores, em um grau de importância maior do que a importância que a justiça do próprio Deus exige. Irmãos, o nosso Deus, Ele é justo e é por isso que Ele faz justiça. O nosso Deus, Ele é justo e é por isso que Ele julga com justiça. E é por isso que pessoas serão castigadas eternamente no inferno. Vejam, irmãos, o nosso Deus, ele é ofendido diariamente pelos pecados dos seres humanos. O nosso Deus, ele é ofendido constantemente por conta da injustiça dos seres humanos. Não houve um momento na existência humana, desde que Adão e Eva pecaram, que Deus não tem sido ofendido pela injustiça dos homens. E por isso Deus passará toda a eternidade castigando os pecados dos ímpios, os pecados daqueles que confiam em Cristo. Aqueles que confiam em Cristo não precisam mais temer, porque nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vejam, irmãos, eu e você, a gente pode olhar ainda desse lado da vida para Deus e para a sua justiça e a gente conseguir não entender ela completamente. A gente consegue ver eventos nesse mundo acontecendo que a gente não consegue explicar o porquê que eles acontecem especificamente. Mas se eu e você, a gente olhar para Deus, se a gente não olhar para os momentos, para as circunstâncias, mas olharmos para Deus, olharmos para a sua palavra e olharmos para a cruz de Jesus Cristo, toda dúvida será dissipada. Nós veremos que Deus foi justo ao ponto de castigar todos os nossos pecados em Cristo Jesus. E isso deve nos confortar e isso deve nos dar esperança. O fato de Deus ser justo é de causar temor aos ímpios e aqueles homens que querem continuar vivendo sua vida no orgulho independente de Deus, virando as costas para Deus, desprezando o Senhor da glória. Mas para aqueles que confiam em Cristo, a justiça de Deus nos acalma. A gente sabe que se Jesus já foi castigado no nosso lugar, não há nenhuma condenação mais para nós, irmãos. Veja, apesar de sermos pecadores, Jesus já sofreu a justiça de Deus em nosso lugar. Pelo fato de Deus ser justo, Ele não pode punir o mesmo crime duas vezes. E se os nossos crimes, se os nossos pecados já foram punidos em Cristo Jesus, então eu e você, a gente pode ter plena esperança de que a justiça de Deus nos garante que não haverá condenação mais nenhuma para nós. Irmãos, que a justiça de Deus possa servir de conforto e de consolo para nós. Que a justiça de Deus possa ser proclamada por nós para que os homens eles possam saber que Deus não é um juiz que pode ser subornado. Que Deus não é um juiz que você vai recorrer a outras instâncias superiores, pois Ele é a instância superior de todos os momentos, de todas as ações e de todas as coisas que acontecem aqui na terra. O nosso Deus é justo e Ele sempre fará justiça. Que Ele nos abençoe. Amém.